Muito bem, pessoal, a gente continua então no nosso calendário Quest aqui na cidade de Itu, direto do Itu Toy Fest. E hoje a gente vai bater um papo, né? Nesse momento a gente vai bater um papo com ninguém mais, ninguém menos que Pedro Mauro. Pedro Mauro, um prazer enorme estar batendo esse papo com você aqui, né? A gente já teve a oportunidade de conversar rapidamente em Campinas um tempo atrás, mas é legal demais você estar dispondo do seu tempo para contar um pouco do seu trabalho, da sua carreira e falar um pouco do seu trabalho, que é sensacional. Um prazer. E seja bem-vindo, então. E conta mais pra gente como você começou no mundo da ilustração. Como é que foi isso? Eu vou ter que resumir porque são 54 anos. É muita história. 54 anos como ilustrador, como quadrinista, porque eu comecei como quadrinista. Desculpa que eu tô meio rouco. Imagina. Em paz. Em 69, período de 69, eu fiquei mais que aprendendo a desenhar e trabalhando, fazendo pouquíssimo, ajudando, como se fosse um assistente do Inácio Justo, que era um grande desenhista de quadrinhos da época, falecido recentemente. Fazia histórias de combate e de terror na época, né? Com a editora Taiki em São Paulo. Então eu apareci lá com meus trabalhos, vindo lá do interior, né, de São Paulo, e comecei, ele ensinava uma meninada lá, de graça, ele gostava disso e tal. E eu também cheguei nessa época e como eu tive a sorte de chegar lá e começar a aprender com ele. Então, durante uns 6 meses, 8 meses, era só estudos de anatomia, de figura humana, de desenho, estudando desenho. E, naturalmente, você começava a ajudar ele em alguma coisinha, retocar, bem assistente. Era como se fazia, era como se aprendia na época, porque não havia uma escola, uma formação assim, de faculdade ou de escola para arte, para desenho, né? Principalmente para quadrinho, né? Quadrinho você aprendia com outros profissionais na época. E ali eu comecei depois ele viu que já dava para fazer alguma coisa, eu comecei a ajudar a fazer algumas histórias de guerra na época. Legal. Que na época, nós estamos falando de 69, se vendia muito histórias a revista chamava Combate, né? Então você tinha um mercado muito grande para quadrinhos na época, né? Principalmente desse tema. Então, mas eu gostava mesmo de cowboy, de western, eu gostava de faroeste. Desde moleque eu gostava de cinema, gibis, né? E aí eu começava a desenhar algumas coisas de cowboy para mim. Ele viu, falou, olha, se viu que você gosta disso, vamos falar com o editor, né? E na época fazia muito sucesso em São Paulo, no Brasil, os filmes do Bang Bang italiano, faroeste spaghetti que eles chamavam. Certo. Né? O apelido que eles davam. E era um faroeste diferente, porque os clássicos americanos, naturalmente todo mundo conhece, né? John Ford, John Wayne e tal. Os italianos começaram a mostrar o oeste de uma forma mais bruta, mais suja, como era, mais real. Mais real. Né? Os mocinhos nunca eram mocinhos como os americanos, eram os caras barbudos. O Clint Eastwood fez sucesso com essa série, né, do Trilogia dos Dólares, Sérgio Leone, né, tal. Aí eu gostava daquele estilo para desenho. Apesar de conhecer os americanos, eu gostava daquele estilo. Aí o editor falou, olha, então cria algo em cima desse estilo, né, que vende muito, tem muito sucesso em São Paulo com os filmes de cinema. Eu morava no centro de São Paulo, não sei se vocês conhecem bem São Paulo, eu morava na São João, na Júlio Mesquita. Eu tinha 16 para 17 anos, eu não conseguia entrar nos cinemas porque era proibido para menores de 18. E esses bang-bang, porque eram violentos, né? Sim, sim. Então era proibido, né? E a única fonte de inspiração era cinema ou quadrinhos. Não tinha outra forma de se buscar. Diferença, né? Se assistir filmes, ou ler quadrinho, ou pegar alguma revista especializada, que não eram muitas. E aí eu, de tanto insistir, porque durante a tarde, só uma coisa engraçada, durante a tarde nesses cinemas do centro de São Paulo, de São João, tinham muitos, né? Eles exibiam bastante filmes de faroeste, à tarde. De aventura, faroeste, Tarzan e tal. E eles faziam sessões de 3 filmes. Você pagava o ingresso e assistia 3 filmes, ficava lá dentro. Nossa, que terminava um, você ficava lá assim, esperando, ia no banheiro, voltava. E você via 3 filmes, isso aí para quem não tinha o que fazer, né? No meio da tarde. Tempo livre, né? Tempo livre, Aí eu comecei a chorar com o cara da bilheteria, que era sempre o mesmo, né, à tarde. Tem uma bilheteria que você comprava lá.
e falar, pô, eu preciso assistir, porque eu levei meu gibizinho para ele. Falei, aí o cara, entra aí. Pode entrar, vai. E me deu 2, 3 cartazes da época, eram cartazes dos filmes, né? Sim. Que eles punham na bilheteria, não era aquele grande que ficava fora. E depois, com o tempo, ele me deu, falou, leva isso aqui, porque vai jogar fora e tal. Tem até hoje um moldurado. Que legal. Então, o Sartana, que era um personagem do Bang Bang italiano. E, bom, resumindo, eu acabei assistindo esses filmes para me inspirar, para poder criar as histórias. Que eram histórias básicas de vingança, não era um roteiro muito elaborado, né, na época. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer o western, tá? Bang Bang, faroeste e tal. E o editor gostou e vendia, né? Na época vendia bem nas bancas. Nós estamos falando numa época onde vendiam um gibi DCI 70 mil edições, exemplares por mês. Cada, sabe? Era muito. Porque eram gibis baratinhos, né? Lógico, eram gibis de banca, né? Mas tu vê como era na época. Então, eu continuei fazendo. Por 2 anos eu fiz história em quadrinho de faroeste. Umas 500 páginas até hoje, não me lembro. Nossa, bastante. Mas eu coloquei isso no livro quando eu fiz 50 anos de carreira. Muitas dessas histórias eu coloquei, né? Republiquei nesse livro. Então, resgatei um pouco, né? Que o pessoal pedia, né? Que muita gente não conhecia. Mas aí houve uma crise editorial, né? Eu não sei se eu vou me alongar muito, né? Vocês me falam, né? Tranquilo. A gente começa a falar, né? Tem muita história para contar. Assim que é bom. E a partir desse momento tem uma crise nessa época, nos anos 70 mais ou menos, final de 70, 71. E essas editoras pequenas, elas... uma crise de mercado, elas começaram a vender menos e tiveram problemas, né, de custo e tal, de material, e começaram... Essa editora que eu trabalhava, ela deu uma parada e falou, olha, nós vamos ter que parar por um tempo e, de repente, vocês não ficar parados, vocês podem procurar emprego em publicidade, porque eles usam bastante... Eles costumam contratar, na época já tinha alguns grandes caras de quadrinho, como Getúlio Delfim, Jaime Cortez, Shimamoto, que eram da publicidade e tinham entrado, eram dos quadrinhos e entraram em publicidade. Então eles gostavam de pegar esse pessoal de quadrinhos para publicidade, porque storyboard era uma linguagem muito parecida com quadrinho, era muito parecida. Você desenhar os storyboards dos comerciais. E as agências usavam muito esses storyboards para apresentar para o cliente. E numa dessa aí a história é que esse Inácio Justo, desenhista, ele conhecia o pessoal de Bandeirantes, televisão, não sei o quê, levou a gente na TV, no Jornal da Bandeirantes, para falar sobre a crise nos quadrinhos, ela estava sem emprego, aquela história, uma reportagem, uma entrevista. E ali nós fomos chamados na UMAP, que era o Alcântara Machado Publicidade, que assistiram o programa e me contrataram para fazer storyboards nessa UMAP, que era uma grande agência. Né? E ali eu fiquei aí eu entrei em publicidade. Eu virei o ilustrador, porque já não era mais quadrinista, né? Você tem que trabalhar de uma forma diferente, você tem que trabalhar, eles falavam uma forma mais estilizada, mas não era o estilizado, era o quadrinho é mais rebuscado, mais demorado para você trabalhar. Na publicidade é uma coisa mais simplificada, o storyboard. Mas é fácil se adaptar, porque a gente já fazia quadrinho, que era mais difícil. Sim. E aí eu fiz a minha carreira na publicidade. Aí eu fiquei em publicidade, ali eu fui para várias agências. Trabalhei acho que uns 15 anos em algumas agências, e depois me mudei para Nova York. Legal. E também fazendo publicidade, aí trabalhei lá por 20 anos. Bastante tempo. 13, 14 anos lá, depois mais 7 trabalhando aqui, mandando. Para o estúdio, né, que agenciava, porque lá você trabalha com agentes, né? Sim. Você não trabalha direto, nem cinema, você tem que ser um agente na música, né? E na publicidade também, você não trabalha direto, você tem que ter um agente, um estúdio, que te representa, que é muito... Lá era muito bom o esquema, aqui a gente não tinha isso aí, né? Entendi. Mas lá era perfeito, porque você se preocupava só com o trabalho. Entendi. Nessa fase em que você estava com arte mais voltada para a publicidade, além do storyboard, foi para outros, você produzir ilustração para outros fins também? Estou tentando puxar aqui a questão das caixas de brinquedo e tal. Sim, porque aí quando você entra quando você vira um ilustrador, você começa a trabalhar e pesquisar uma forma diferente, técnicas diferentes. Porque o quadrinho basicamente era, hoje a gente trabalha com digital, com um monte de coisa, mas na época era
papel, nanquim, borracha e régua e era isso aí. E guache branco para retocar, gilete, sei lá. Então era isso, a gente não tinha que estudar muito. Aí, naturalmente, quando eu fazia capa, eu já usava uma tinta, né? Então, mas era só isso aí, não era nada, mas a capa era quase uma cena do quadrinho que você coloria, sabe? Não era muito complicado. Mas a publicidade, aí envolve técnicas diferentes. Você usa material, você usa guache, na época usava guache, coline, óleo, você começa a estudar material novo. Outras técnicas. Né? Técnicas novas. Aí você começa a se espelhar e começar a estudar ilustradores do mundo inteiro, principalmente os americanos, que na época eram os mais famosos. Não eram os europeus, eram americanos. O europeu era quadrinho, né? Publicidade era americana. Então você tinha grandes nomes na publicidade americana que eu era o maior fã. Até hoje sou, mas eu era o maior fã. Então eu estudava a técnica dele, como ele trabalhava e pá, não sei o quê. Comprava os livros da época, eram livros, né? Para estudar. E aí você começa a fazer trabalho diferente. Aí você é contratado, quando o pessoal vê teu portfólio da época, né? Você começa a criar um portfólio novo. Aí o pessoal te convidava para fazer capas, por exemplo. Eu fiz muito trabalho para a revista Playboy, ilustrando matérias para Playboy. Entendi. Eu fiz muitas ilustrações para o Ayrton Senna. Eu fiz para Honda, para McLaren. Legal. Então na época você tem um mercado assim imenso para ilustração. Infinito, assim, além de editorial para fazer ilustrar livros de escola, legal, livros também. Infantis, sabe? Ilustração era um negócio muito abrangente. Muito abrangente. Muito, muito. E era usado realmente o material humano mesmo, tá? Então eram desenhistas, eram ilustradores, eram cartunistas, capistas, Benício, né, que eram muito conhecidos pelos cartazes de cinema, pelos capas de livro, de bolso. Então aí eu comecei... Não tinha um recurso digital, né? Então não, realmente... Era tudo manual. Ou era foto, né? Fotógrafos e ilustração. E aí quando queria sair da foto, o único caminho que tinha era a ilustração. Era ilustração. Legal. A revista Playboy, nos Estados Unidos, ela usava todo o número da Playboy. Na época era muito famosa e vendia-se muito, americana e brasileira, né? A edição americana, toda ela tinha ilustração, toda, por ilustradores famosos americanos. E no Brasil eles pegaram essa mesma linha, então eles contratavam, todo número tinha uma ilustração, o Benício, todos os pessoal antigo aí. E eu fiz várias ilustrações para Playboy. E depois você também fazia, no caso dos brinquedos. Aí também, através desse portfólio meu, me contrataram para fazer ilustrações para brinquedos, para Gazette. Sim. Que eram séries da época, né, dos chips, tem o Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A, Forte Apache. Forte Apache não era Gazette. Gazette era o Esquadrão Classe A, chips. Fiz alguma coisa com Miami Vice, Buck Rogers, que tinha um seriado na época da TV. Sim. Tinha o Daniel Boone também, fiz várias. E era muito legal porque a ilustração da publicidade, o storyboard era uma coisa passageira e comercial. Por exemplo, você fazia storyboard todo caprichado, não sei o quê, apresentava para o cliente aprovava. Esse storyboard ia para a produção para fazer orçamento, pegar modelo. O storyboard era um guia, né? Para o diretor de cinema. Era que nem um quadrinho para o cara do cinema ver e seguir mais ou menos o que o cliente queria. É o roteiro ali, né? Roteiro desenhado. Roteiro desenhado, ilustrado. Depois jogava fora. Nossa. Ou seja, só conhecia você como ilustrador o diretor de arte e o pessoal ali da criação. Você participava do processo, né? Quem estava no processo até chegar... Só que eu pegava, quando eu sabia que jogava fora, eles chamavam de arquivo morto. Eu ia para um arquivo e ficava naquele arquivo lá, e depois eles jogavam fora para poder caber mais coisas. E eu ia sempre lá e pegava, eu tenho pilhas isso aí. Legal. Pilhas. Estava falando para o André que eu tenho... Para fazer uma exposição sobre automóvel. Eu participei da campanha do lançamento, primeiro emprego meu, Brasília, você deve saber o que é isso aí. Sim. Depois do Maverick. Nossa, que da hora. Tenho desenhos, tenho fotos, tenho tudo da época. Originais da época. Legal. Depois do Monza, desde o primeiro, o Monza Hatch, o Monza não sei o que, todos Monza. Porque eu trabalhei numa empresa que tinha um Chevrolet, né? E depois foi para Fiat, vários lançamentos da Fiat. Então, dá para fazer uma exposição só com artes da época, que eram layouts, né, de automóvel. Que legal. Então, era uma coisa
diversificada. Eu adorava porque o quadrinho, apesar de eu sempre continuei fã do quadrinho, mesmo na publicidade, eu acompanhava, né? Aham. Até brincava de fazer coisa para mim e tal. Mas o quadrinho, a diferença é a seguinte, o quadrinho é uma coisa que eterniza, tá? Recentemente o cara trouxe um quadrinho de 1970 que eu fiz pro pai dele, que ele trouxe num evento para me assinar. Legal. Ou seja, eu nem imaginava, lá do Nordeste, né? O pai falou, filho, vai lá para ele falar para mim, fica para sempre. Fica. A publicidade é passageira. A ilustração, nesses casos de brinquedo, também ficou. Tanto é que até hoje tem uns fãs aí que guardaram as caixas. As caixas, Porque realmente o colecionismo aí que salvou esse mas nicho mas na publicidade de produto, que a gente fazia muita arte também, isso aí se acabou, né? Porque passou. Vendeu o produto, passou o tempo, acabou. Não mantém. Mas ficou na história, eu tenho tudo guardado. Legal. Dá pra fazer uma exposição sobre como era a publicidade, sei lá. Legal. Ótima ideia. Então, fica aí, o pessoal que faz evento de carrinho aí, né, diecast e tal, tem uma exposição desse nível. Nossa, Tem incrível. muita Fica história. a dica aí, hein? E são coisas que foram... os layouts não foram publicados, obviamente, mas foi criado para o lançamento de um produto, de um carro. Sim, Sabe? muito Então legal. é a história da publicidade. sim. Né? Fez parte do processo da criação Fez daquele parte da produto. criação, Né? Por mais que talvez o produto final tenha não seja exatamente igual àquilo que está nos estudos, o estudo fez parte. Sim, né? fez parte da história, está marcado ali, né? Ainda bem que você guardou, né? Guardei. Ainda bem. Eu converso com os pessoal da minha época, né, que também ilustravam. Poucos guardaram, porque naquela época era diferente, você fazia, tudo bem, recebia, não estava nem aí, porque o trabalho não era seu, né? Porque você estava sendo pago para fazer aquilo. Tá? Diferente do quadrinho. O quadrinho você tem os originais, guardados é seu, né? Mas naquela época não, então você nem ligava, os clientes ficavam e tal. Essas artes que eu fiz pro Senna, ficou com uma Honda. Mas eles me contrataram para fazer a arte e eles ficaram com a arte, era deles, né? Então não tenho comigo a original, eu tenho cópias dela, né? Entendi. E as da Playboy eu tenho, porque a Playboy abriu e devolvi a original para artista. Que legal. Então as artes cada da empresa tinha uma forma de lidar com esse material original. Porque né? era editorial, eles devolviam. A publicidade não devolvia. Entendi. Ficavam com eles. Os layouts sim, porque eles jogavam fora, então eu pegava, né? Então, mas as artes não. Legal. E tudo era usado arte na época. Tudo que você imagina. Fazer um folheto para vender um produto na campanha era tudo desenhado. Então tinha um mercado enorme de trabalho para ilustração. Gigante. E aí, assim, quando que você voltou para os quadrinhos? Em que momento que aconteceu esse retorno para as HQs? Então, primeira coisa que a publicidade, apesar de tudo, eu devo muito a ela, não só financeiramente, como profissionalmente. Aprendi muito com diretores de cinema da publicidade, viajei muito com isso também por causa da publicidade. Mas eu digo o seguinte, o quadrinho, a publicidade, ela chega uma hora que ela cansa, né? Fisicamente, emocionalmente, tudo. Porque, são quase 40 anos nesse mercado, né? E a publicidade, hoje mudou muito, mas na época você não tinha tempo para nada. Era tudo para ontem. Era sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. O pessoal te ligava sexta-feira à noite, eu preciso de um negócio para segunda de manhã. Nossa. Aí, como você tava naquele, frenesi ali do mercado, todo mundo te conhecia, você não, às vezes falava não, mas às vezes tinha que pegar, tal, porque o cara, não, eu preciso de você, rapaz, só você pode fazer isso, tal, o diretor de arte quer que você faça, sabe? De repente, nossa, você tem que ter uma família que te entende, minha mulher, criança. Foram bem compreensivas. Quantas vezes a minha mulher pegava minhas filhas e ia para casa do sogro aqui no interior, aí eu ficava trabalhando sábado, domingo, feriado. Nossa, puxado. Era comum isso, não era só comigo, não era com todos. Fazia parte do... Era uma coisa que você entrava, de repente você estava ali, estou fazendo, não sei por que eu estou fazendo e tal. Não tinha muito tempo. Nova York, eu estava ao lado da época DC e Marvel, era pertinho de onde eu trabalhava, no centro, no Manhattan. E eu tinha alguns amigos que trabalhavam lá. E eles falavam, você não quer dar uma visitar? Porque eles sabiam gostar de quadrinho. Eu nunca consegui ir. Eu nunca fui. Por questão de tempo? Porque a publicidade tomava todo o tempo, sabe? Eu falava, eu vou, uma hora você vai, aí não dá. Você vê como era, né? Me arrependo amargamente de não ter, na época, pelo menos visitado esse pessoal lá, né? Você tinha na época ali o Stan Lee, você tinha o pessoal, o Jack Kirby.
Tá tudo ali. Do seu lado, sabe? Aham. Só que eu não tava mais no mercado de quadrinho, então eu tava no mercado de publicidade, então eu falei, uma hora eu vou e Tava um pouco, se fosse talvez, hoje eu tava lá com talvez ele. desiludido com quadrinho ou não? Não, eu tava assim, não, era bem mais novo, eu tava ocupado. Porque lá mesmo eu comprava quadrinho direto, as grandes lojas de quadrinho, eu entrava lá e comprava de tudo. Eu acompanhava os quadrinhos americanos e alguns brasileiros que trabalhavam para lá, né? E europeus também, mas lá nos Estados Unidos eu comprava mais americanos, né? Os europeus compravam mais quando estavam no Brasil. E então eu não estava desiludido, era o tempo mesmo, sabe? Uma coisa, às vezes me arrependo de alguma coisa desse tipo aí, de não ter visitado esse pessoal, mesmo fazendo publicidade, mas você acaba se envolvendo tanto que você, quando vê, passa tempo aí, você está... Não foi nenhum tipo de escolha, às vezes. Não, você não escolhi não ir, não dava tempo mesmo. Mas só voltando ao que você perguntou, aí de repente começou a cansar tudo isso. Porque eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui e mandar para lá. Ia lá só de vez em quando. Então, nesses 20 anos, 7 anos depois, né, de eu ter ficado lá, eu fiquei mais aqui no Brasil do que lá. Até que eu comecei a ver, primeiro, que estava cansando realmente essa correria toda. E, lógico, você não está com a mesma idade, né? A vista já... E outros, trabalhar muito à noite, madrugadas. Então, você já começa a cansar. E a publicidade começou também a dar uma mudada. Porque aí já entrou no digital, já, sabe? Não estava na inteligência artificial, ainda estava no digital. Mas aí os clientes já começavam a pedir mais roteiro ao invés de ilustrar o storyboard, o anúncio. E começou a diminuir, mas aí em conversa com o estúdio lá, com os agentes lá, eu falei, olha pessoal, eu vou começar a voltar a fazer uma coisa que eu gostava e que eu comecei, que é quadrinhos e tal, porque o pessoal que eu conhecia lá também gostava de quadrinhos, eles acompanhavam. E eles falavam, pô, que legal, é bom mesmo, faz o que você gosta tal também, mas eu continuei fazendo os dois. Quando eu pensei em voltar para o quadrinho, a primeira coisa que eu fiz foi em 2012, 13, ninguém me conhecia em quadrinho. Eu tinha que fazer um portfólio e falar, ó, sou o Pedro Mauro, eu quero fazer quadrinho. Eu fiz lá, não sei aonde. E eu procurei o pessoal de São Paulo que fazia quadrinho, o Greg Tocchini, o Joey Prado, esse pessoal. Sim. E falei, olha, eu me apresentei, eles nem me conheciam. Eu conhecia eles porque eu acompanhava o trabalho deles. E eles olharam e falaram, não, legal, tá, não sei o quê, tá, fiz alguns trabalhos, umas páginas. Se quiser, eu passo um pessoal lá da Image, ou sei lá, da DC e tal. Mas não, tudo bem, deixa eu preparar uma coisa maior para mostrar. Aí comecei a preparar e comecei a postar, comecei a usar Facebook, redes sociais. E comecei a postar desenhos. Desenhos. E comecei a brincar com uma série de piratas, que eu gostava muito do tema. Desenhar piratas e não sei o que, junto com Augusto Miniguiti, que é um ilustrador muito conhecido aqui de São Paulo. E a gente começou a fazer um duelo de desenhos na internet. Legal. Eu postava uma cena de piratas, né, principalmente mulheres piratas, né? E que eu depois pus no livro tudo isso, né, num artbook. E o Miniguiti fazia um outro lá e brincando comigo, tudo na brincadeira e tal. Legal. E ficamos postando e o pessoal começava a pedir, sabe? Pô, cadê? Eu quero ver a sequência. Aí começamos. Era um por dia, um desenho por dia. No meio do meus portfólios que eu estava preparando. E fazendo a publicidade ainda, né? Um pouco. Sim. Aí, isso aí virou todo mundo pedindo, vários seguidores, né? No Facebook, no Instagram. Aí, de repente, eu recebo um e-mail do Gianfranco Manfredi. Uau! Que é o da Bonelli. Sim, a Bonelli. E ele falando, olha, eu sou o Gianfranco, papai, estou criando um personagem que vai ser lançado daqui a um ano, estou procurando desenhistas novos para isso, papai, queria saber se você quer participar de um álbum. Eu conheci o Gianfranco de nome por causa do Mágico Vento, porque tinha. Sim. Mas Gianfranco, eu também conhecia outro Gianfranco. Eu falei, será que é o mesmo do Mágico Vento, da Bonelli, né? E fui procurar lá para ver se era o mesmo. Aí começamos a trocar mensagem e falei para ele, olha, Gianfranco, minha história é essa, eu estava em publicidade, apesar de ter começado com quadrinho. Os desenhos que você está vendo na internet não são desenhos de quadrinhos, são desenhos soltos, né? Ilustrações apenas. Ilustrações. Mas eu realmente gostaria de voltar, assim,
Se você quiser, se eu posso pegar uma sinopse do seu roteiro e fazer umas páginas e te mostrar, você vê se vai. Aí ele falou, não, vou te mandar um roteiro, mandou um roteiro inteiro então. Falou, dá uma olhada então no roteiro, lembra se você gosta e tal. Aí eu falei, tá bom, mas de qualquer forma eu vou fazer umas 10 páginas e te mostrar. Aí eu fiz 10 páginas a lápis e mostrei pra ele, ele só respondeu assim, continua. Sensacional, que da hora. Eu falei, mas não falou mais nada. Eu falei, pô, será que é pra continuar mesmo? Continua. Aí eu fiz toda ela lápis, mostrei pra ele, ele adorou, aprovou, e publicou no site dele lá, brasileiro, não sei o que e tal. Eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar com Bonelli. Cara, que da hora. Lá nos anos 50, 60, parece que teve um brasileiro que fez coisa lá. Mas eu digo, mais recente, né? Essa retomada. Essa retomada, é. Legal. Então, e depois o Ibrahim Robertson também aqui de Curitiba fez também pro Gianfranco um álbum desse. Legal. Então fomos os dois, né? E aí eu mostrei para ele, fiz, ele falou, pode fazer. Aí ele falou, olha, só que é uma história dupla que eu gostaria que você continuasse, porque né, ela vai continuar no outro álbum. Ótimo. Eu falei, não, tudo bem, vamos então nessa. Aí eu falei, só que eu vou fazer essa primeira aqui, finalizada inteira, e vou te mostrar. E eu tava, coincidiu que eu tava indo para lá com uns amigos meus, e eu levei ela prontinha. Eu não mando, porque geralmente você fica mandando 20 páginas, 30, para eles prepararem, né, balão e tal. Mas como tinha prazo, ele falou, não, tudo bem. Aí eu fui lá e levei pessoalmente para ele o quadrinho, uma reunião lá na Bonelli. Que legal. E foi muito legal. Que experiência aí, bacana. E com ele depois aí veio o Mujico, aí fiz 7 álbuns com ele, 8, né, com o procurador. Com o procurador, 8. Depois teve o Primavera de 68. E foi tendo vários aí. Ia ter um Tex com ele, infelizmente veio a pandemia, parou o projeto. Entendi. Mas foi essa minha volta pro quadrinho. Quando ele me convidou e eu vi a chance de voltar pro quadrinho, eu falei, não tem coisa melhor do que você voltar uma editora. Eu gosto de aventura. Eu ia tentar alguma coisa com Marvel DC, mas não é a minha pegada. Entendi. Não é que eu não gosto, não é super-heróis ou... Tudo bem, Batman, eu fiz uma história, mas Batman é um mais urbano, né? Não é um super-herói de poder. Aquele que arrebenta a cidade, racha o asfalto, sabe? Eu falei pro Ivan Reis, falei, Ivan, eu vejo seus desenhos, eu fico nervoso, eu fico cansado, meu. De ver os caras lutarem tanto no prédio, na casa, derrubar a cidade. Você gosta de uma coisa mais pé no chão, pé assim, no chão, né? mais aventura, mais personagem, mais urbano. Como o Batman, por exemplo, eu sempre gostei de desenhar Batman pra mim, né? Então, acabei fazendo um curto, mas fiz. Legal. Mas aí, tá tudo aqui, bem. né? Pega aqui. Tá aí, ó. É esse aqui, né? Tá aí, foi relançado com a capa minha. Isso aí é um relançamento. Bom. Maravilhosa essa capa. E foi bem legal, até porque a gente pôde trazer o Batman pro Brasil, né? Então foi uma coisa inédita, né? Muito legal. Muito legal. E aí veio também, aí junto com isso aí, só para completar, veio... Eu entrei no quadrinho, aí eu fui falando com o meu pessoal lá, que também já estava, o agente que eu conhecia lá todo esse tempo, ele também já estava meio cansadão, estava muito tempo no mercado, ele falou também, estou pensando em me aposentar também. Aí eu fui deixando aos poucos. Entendi. Aí ele, de vez em quando ele me ligava e falava, você não está afim de fazer storyboard para mim? Eu falei, é fácil, mata a saudade. Aí fazia, mas não era mais aquele... Já virou secundário, né? Aí inverteu. De vez em quando eu fazia. Aí até realmente foi parando, aí a publicidade parou. Com esse negócio de storyboard, parou. Mas eu já estava enfronhado aí nos quadrinhos. Legal. E aí virei quadrinista outra vez. Voltei a ser um quadrinista. Que bacana, né? Que bacana. Foi uma virada legal. Mas era o que eu sempre falava que eu ia parar um pouco, me aposentar, entre aspas, fazendo quadrinho, né? Não queria mais fazer publicidade. Porque o quadrinho é mais paixão, sabe? Uma coisa... É o que você gosta. Tem que gostar. Tem muito sentimento envolvido. Não que às vezes numa peça publicitária não tenha, mas acho que no quadrinho você consegue comunicar melhor isso. Tem, você coloca... E no quadrinho, não sei se era o Cortez, o Jaime Cortez que falava, um desse pessoal, no quadrinho você é um ator, você tem que trabalhar como ator. Sim. Você tem que... são 20 personagens na história, vamos dizer, sei lá, principais 10, 5.
Então você tem que representar os caras aí no papel, na emoção, no sorriso, no grito, na briga, no chute, não sei lá, sabe? Então você fica, Tem que você entra na começar no história. papel, né? Você entra na A história. imersão ali Imersão é grande, total. né? Que Imersão legal. total. Então, Bacana. o seu objetivo no momento é continuar nos quadrinhos. Sim. Então. Sim, Legal. É isso. sim, eu estou trabalhando no Procurador 2, que Procurador foi um trabalho do Gianfranco antes dele falecer, que ele quis publicar primeiro no Brasil, talvez porque eu estava trabalhando com ele há muito tempo. Ele falou que tem um roteiro, eu gostaria de publicar, mas estou pensando em publicar primeiro aí e depois trazer para cá. Legal. E como ele tinha escrito o prefácio do Gatilho da Pipoca Nanquim, da trilogia, Sim, sim. Gatilho, ele falou, fala com o pessoal que te editou aí e tal, vocês que estão interessados. Aí o Pipoca Nanquim topou, fez o primeiro Procurador. Acabou fazendo meio de campo aí Isso. pra... Que legal. Aí fizemos um bate-papo, uma reunião, aí o Gianfranco topou, falou, vamos fazer. Publicou primeiro aqui no Brasil. Aí depois levou para Itália, Itália, Espanha, França. Que legal. E Pô, já levou para bacana. fora. E ele tinha mandado, quando teve um sucesso bem relativo lá fora e aqui com o Procurador, o pessoal começou a falar, pô, não tem uma continuação. Continuação não, é uma história fechada, mas os personagens precisam continuar e tal. E eu falei para ele, olha, o pessoal que está perguntando aí sobre uma Procurador sequência 2, ou aí, uma não outra sei. história com os personagens. Aí ele, que legal, vamos pensar nisso, tá? Aí, de repente, 3, 4 meses depois, ele mandou uma mensagem, tô mandando um roteiro do Procurador 2. Falei, pronto, fechado. Ótimo. Que legal. Eu falei, tá bom, manda aí. Só que eu tava com outras coisas na mão, falei, vou dar um tempinho, né? Eu comecei a fazer, são 3 episódios, eu tava no meio do primeiro, ele faleceu. Entendi. E aí eu falei, pô, eu preciso continuar isso, né? Uma homenagem. Falei com a filha dele e a mulher dele. E ela falou, olha, mas eu queria continuar, tá? Eu falei, não, vamos continuar então, vamos. que legal, Que é o que bom que último elas western toparam. dele, o último western dele. O western, pelo menos, acho que foi o último que ele escreveu. E já tá no final, então esse é o meu novo, até o meio do ano agora, eu vou terminar esse trabalho. E depois, você perguntou sobre novos projetos, ou vai perguntar? Então, aí a gente queria deixar novos projetos e também você contar um pouquinho da sua inspiração para a arte Tá. do Pra evento. arte. Os novos projetos, tem alguma coisa ainda com Tex, que ainda não está definido, mas o ano que vem, Gatilho faz 10 anos de publicação, Nossa. 2017. Caramba, faz tempo já. Então a gente vai fazer um barulho assim, merece. Que Isso é legal. legal, Que né? legal, justo, pô. Gatilho está rodando Justo. o mundo, rapaz, é uma coisa que a gente nem imaginava. Agora está sendo publicado na Alemanha, na Alemanha, na Noruega. São 3 países lá que o Carlos Salvo negociou. Nossa, pô, 10 anos já na 10 publicação. anos. 10 anos da primeira publicação. Que legal. Então cara. esse é o nosso novo projeto para o ano que vem. Excelente. Muito bom. Uma história nova. E está também sendo quase, não está em produção, mas já está bem acertado já por um curta ou um longa. Caramba. Que demais. Só não rolou longa ainda porque o pessoal não aceitaram o curta, eles queriam um longa, tá? Mas para fora, para cá, não aqui. Que legal ver uma Então, obra ganhando tanto espaço Só assim. que daí requer um novo roteiro. Entendi. E pegou nisso, o Carlos tem que reescrever isso aí. Porque o cinema. A mídia é diferente, né? Cinema não dá para fazer o quadrinho. É. Então esse novo roteiro é que tá pegando, tem que pensar no novo roteiro. Mas legal, pô, Mas, excelente. mas Gatilho é uma coisa que começou na brincadeira, rapaz. Ficou muito sério. Na época que nós fizemos, de faroeste no Brasil, tinha Tex. Aham. E videogames, né? O Sim. Red Redemption. Red Dead Redemption. Que a molecada tava. Depois de Gatilho, realmente, hoje você vê, sabe, uma infinidade É que parece que o mercado estava ressuscitou ali precisando, estava querendo, Tava sentindo né? falta já. Porque só tinha o Tex na banca, né, do personagem italiano, mas Uhum. você não tinha mais outros gibis e livros, né? Agora você tem uma série de publicações europeias e Uhum. americanas. Tanto que eu tenho um quadrinho lá que acho que a capa é sua, que é Os Poucos e Amaldiçoados lá, Sim. que tem essa pegada western futurista, mas o western ainda tá ali, né? Exatamente, do Canho. Do Felipe Canho. Canho, Essa história de pirata foi muito legal. Eu sempre gostei muito do tema de piratas. Legal. Sempre gostei. E o Carlos, a brincadeira antes começou, porque o Carlos estava escrevendo uma história sobre uma pirata francesa que existiu, Uhum. mas conhecia-se muito pouco dela.
Ela tem uma história, ela virou uma lenda lá na França, né, na época. E ele estava reescrevendo essa história dela. E a gente ia fazer essa história, foi quando veio a ideia do gatilho. Legal. Então nós encostamos. Aliás, tem vários desenhos da história pronta. Mas aí eu fiquei com esse negócio de piratas. Eu falei, pô, aí surgiu o Felipe Canho convidou. Legal. E acabamos fazendo essa história, esse álbum de piratas. Foi muito legal. Que é tipo um Aí, fiz spin-off, também. né? Um spin-off do Poucos Amaldiçoados, né? E também nesse meio eu fiz um álbum para Granada de Piratas, né? Também, que não foi publicado no Brasil ainda. Então teve Piratas no meio também. Sim. Então, suas duas paixões ali tá no seu O dia a Western dia. e Piratas, Que da hora. E aventura, né? Tipo James Bond, tipo Mujico, coisas assim mais... É bem legal. Ah, excelente. Então, para encerrar, conta um pouco pra gente como é que foi o processo da criação da arte. O que te inspirou? Foi uma coisa que o pessoal do Toy Fest te passou? Como é que foi o processo criativo aí dessa arte? A primeira conversa com o Marco, o pessoal do Toys, né? Toy Fest, ele estava falando, ele começou a falar comigo sobre os brinquedos, que inspirou gerações passadas e até hoje inspira, né? E aí ele falou assim, olha, eu queria fazer um cartaz para esse evento, oficial para esse evento, né, de brinquedos e tal. E pense em alguma coisa com Forte Apache, com brinquedos da época dos anos 80, né? Aí eu falei, não, eu vou pensar isso aí, a gente faz uma arte assim, legal, tal. Porque ele falou sobre o evento, que ia ter um evento, ele falou, aí você participa lá, tal, não sei o quê. Falei, não, beleza, vou pensar. Aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a ver que meus netos, que estão aí, inclusive, fantasiados hoje aí, eles têm um monte de brinquedos e tem alguns antigos desse aqui, esses brinquedos são da minha filha, quando ela da época dos anos 80. E He-Man, vários, esqueleto, eles têm ferrorama, legal. Eles têm autorama também, tem um monte de coisa lá. E Transformers. E eles brincam com isso aí também. Legal. Que demais. Ferrorama, eles montaram agora, tem ciúmes, tá guardado, mas eles montam de vez em quando. Tem espaço também. Mas esses outros aí, eles brincam. Aí eu falei assim, tem que botar uma nova geração que está brincando com brinquedos de uma geração dos anos 80, anterior. né? Legal. E passou para outra geração. E minha filha guardou esses brinquedos todos. Então, eu comecei a ver isso. Um dia eu fui lá, eles estavam brincando. Eu falei, espalha tudo isso aí, fica brincando. Tirei várias fotos. Que demais. E falei, eu vou transformar isso num cartaz. Aí fiz vários estudos e decidi por falando com o Marco e o pessoal, de mostrar essa nova geração brincando com os brinquedos da uma geração dos anos 80. E deixar o cenário e as figuras em branco e preto para dar um valor maior para os brinquedos. Que legal. Legal. Aí eles acharam legal, tal, topamos, falaram, vamos fazer tal, finalizei e acabei fazendo essa arte que eu curti muito isso aí, porque, nossa... É muito afetivo. Muito nostálgico. Muito né? nostálgico. Ficou lindo. De ver nova geração, né, brincando, os netos brincando com isso. Esse aqui mais velho, ele tá com 9 anos, ele tem espaço lá no meu estúdio, que eu tinha 2 pranchetes que eu fazia publicidade numa e quadrinho na outra, quando eu tava nos 2, né? Então, para não misturar, aí eu parei de fazer publicidade e ele começou querer mexer na minha prancheta. Eu falei, não, você vai ter a sua então, porque... Legal. Aí eu dei a outra minha pra ele lá, é dele. Ele vai, quando ele chega em casa, quando ele vai lá no estúdio, ele senta lá, desenha, tem as tintas dele, tem tudo lá. Sensacional, bom, que da hora. Ele tá curtindo isso aí. Mas essa foi muito legal a ideia de fazer isso aí, curti muito fazer esse cartaz aí pro evento, que é o primeiro evento, né? Então, a gente gostou muito de ter sido convidado para vir também, né? Porque até então era uma coisa que a gente não sabia que tu movimentava, né? A cultura pop dessa forma, né? Então a gente achou bem legal e eu acho que o cartaz ele realmente entrega o que é o evento, né? Legal. Então a gente gostou bastante, tanto que eu cheguei um pouquinho atrasado e peguei o segundo. Você pegou, você pegou o segundo? O Jean pegou o primeiro, né? Mas eu falei, não, preciso garantir. São 50 cópias. Preciso garantir o meu. Ele já garantiu ele, tá muito bonito mesmo. Muito legal, muito legal. Eu acho que
como primeiro evento, está sendo muito bacana. Sim, a gente viu, e tá movimentado. Toda vez que eu saio aqui, Tá bem realmente tá bem Parado. legal. Tá bem legal. movimentado. Muito Bem legal. movimentado. Então, assim, a gente agradece, né, mais uma vez pelo Sim. seu tempo, por É você isso. contar um pouquinho da sua história aqui, né? Com certeza a gente sabe que tem muito mais Sim. outras aventuras aí, Tem. mas a gente também que não quer deixar você curtir Não, o evento tranquilo, aí também, né? Então a gente não vai tomar muito seu tempo. Então a gente agradece aí pelo bate-papo, agradece muito realmente por você contar pra gente aí um pouquinho da sua história. E se você quiser dar suas considerações finais. Eu também agradeço vocês pelo tempo aí, também pelo espaço. É sempre bom a gente divulgar o trabalho assim. Legal. Eu gosto de perceber, né, que eu gosto de conversar sobre isso, porque tem muita história, né? Sim. Tem muita história também, quando eu converso com o pessoal da época, que também tem história, a gente fica horas e horas falando sobre o que aconteceu, como é que ele fez, como é que foi feito, como ele passou também por isso. Então, conversar sobre arte é sempre bom, assim, com o pessoal, vocês que trabalham divulgando e com quem faz também, né? Sim, Exato, sim. é muito inspirador até para quem está começando. Exatamente. Ouvir sua história, nossa, é muito inspirador. É, então eu é, agradeço mais uma vez. Eu me inspirei muito em outros profissionais da época e tomara que inspire também a minha história, inspire outros, né? Um sempre vai inspirando o outro. Sim. Sempre. A gente sempre vive de inspiração. Sim, Nossa assim ideia é a arte justamente continua. ajudar a eternizar isso, né? Porque uma das coisas boas da internet é isso, né? Sim. Vai estar lá para sempre, né? Então Vai. a gente, pelo menos até onde a gente pode imaginar, vai estar lá. Então Sim, vai. a gente quer realmente espalhar tudo isso que a gente curte, né? Todo esse Sim. movimento de cultura pop que a gente curte bastante. Muito Então, legal. a gente fez aqui um kitzinho para você, Pedro. Beleza. Tem aqui o calendário nosso, tem alguns adesivos, tem um card também com o nosso mascote. E dentro do calendário a gente tem artes aqui de artistas brasileiros que ou fizeram uma arte pro calendário ou cederam alguma arte que eles já tinham. beleza, Então todo legal. mês a gente tem uma arte diferente. Muito legal. E fica aí o convite, se você tiver disponibilidade para um próximo ano, né, participar do nosso calendário seria Cara, uma só honra. convidar. É só mandar Legal. mensagem. Ah, legal, a gente Ai, fica feliz. Participo sempre, não A tem gente problema fica nenhum. feliz. Então, realmente, muito obrigado. Espero que você goste do brindezinho. É um mimo só para Não, realmente tranquilo, muito legal. agradecer pelo Sempre seu bom, tempo. sempre E bom. agora sim, pessoal. Agora A gente sim. fica por aqui. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.